Faz a junção da mesa. Eu gostaria de propor duas coisas aqui. Que a gente emendasse o nosso intervalo, vocês ficassem à vontade para servir aí atrás, pegar um cafezinho, um lanchinho, e a gente continuasse na segunda parte, que porque está muito bom. Com o Dario Tucco para fazer parte aqui, a professora Juliana também. Na verdade eu sou o moderador, mas vocês então, estão muito bem moderados. Mas ele ô Tuca, só que vem com uma cadeira. Juliana, já tem cadeira aqui para você. Vamos lá, E Juliana. a gente continua nesse debate, não, fica com a Fica. porque eu acho que os temas agora estão muito... tá no muito... fogo, vamos em frente. O carro me pega meio-dia e um pouquinho aqui. Você pede licença. Tá. Fique à vontade, professor. Porque eu vejo que assim, Obrigado, Vânia, pela vida. muitos dos temas estão interligados. Sim, e acho que é um debate que vale a pena dar continuidade, né? Eu só vou pedir uma licença para resolver uma questãozinha técnica. Vai tocando. Eu concordo muito com o que o professor Jair comenta, de dar esse passo inicial, credenciar, né, e avaliar em seguida. Eu acho que é um dos caminhos possíveis, é algo que eu tinha anotado para propor ao final da nossa conversa aqui, né, que se pudesse ter a partir de instituições já existentes, por exemplo, né, vamos voltar um pouco. O Jair não gosta de debater com base na minuta que todo mundo viu que estava rolando lá. Daquele decreto que não ia, mas não foi, mas não É. vai e ninguém sabe. Supondo que vire uma desregulamentação desse nível que vai escancarar o mercado. Eu tenho muito medo dessa abertura ampla, geral e restrita. Isso, eu lembro. Né? Já que está de volta o negócio aí. Por conta do que o próprio Jair comentou. Enquanto forem empresários, mantenedores comprometidos, eu me considero um pouco da velha guarda, bastante preocupado com ganhar um dinheirinho, porque na minha igreja não é pecado, né? Mas eu também tenho que entregar um bom produto final, né? Pedagogos que me perdoem, mas relacionar a educação com produto, eu corro o risco de ser apedrejado. Mas eu entendo que isso tem que as duas coisas andarem juntas. E aí você abrir totalmente para qualquer um mandar, a senhora é avaliador, também fomos, o Jair, o papel aceita maravilha. Exato. O problema é pôr em prática depois no cotidiano. Então a preocupação é isso, abrir demais, né, por conta dessa onda de liberar todos os credenciamentos, facilitar tudo isso, para depois avaliar, para depois ver no que deu. Gente, nós estamos lidando com educação, com ensino, com pessoas. Daqui a 4, 5 anos, nós vamos ver o que nós fizemos com esse aluno. Eu estou olhando pro extremo negativo dessa questão. Tem o outro lado, né? A tecnologia, instituições sérias, metodologias, enfim, tudo isso é um outro elemento importante nesse nosso segmento, mas nós não podemos desconsiderar, o próprio Jair comentou, da instituição lá da região sul que fez o que fez. Na minha história, nós criamos inúmeras instituições por esse país que ao longo do tempo a gente foi se desfazendo para concentrar em algumas poucas. E 2 ou 3 destas foram vendidas para um grupo X. E no ano passado, no decorrer do ano passado, as 3 foram descredenciadas, porque faziam algo nesse sentido. E aí, se a gente abrir totalmente, quantos desses nós vamos ter? Então, acho que cabe um pouco esse cuidado. Eu concordo com o professor Jair de se ter um credenciamento institucional, mas também tem um outro ponto para ser refletido, que o Jair também observou, e aí, Jair, agora você abriu para mim, está lascado, né? A demora na tramitação. Uma instituição privada sem autonomia universitária não vai sobreviver. Ela é refém. Ela é refém. Eu estou há 1 ano e meio, apesar de toda a competência, todo o trabalho feito,
né? Muito bem feito, não tivemos recursos, não teve impugnação, não teve nada no processo do nosso credenciamento dos nossos cursos. Mas eu estou há 1 ano e meio esperando. 1 ano e meio no mercado que a gente está, Nossa. o curso já passou. Sim. Já passou o momento de tu ofertar. Então, acho que nós precisamos debater, discutir aqui como acelerar esse processo todo, mas com seriedade, né? Então, uma avaliação, e aí eu já estou colocando grande parte do que eu pretendia comentar depois. Uma avaliação mais rigorosa, talvez no momento de credenciamento, para quem não esteja no segmento, e dar autonomia. Bom, se foi avaliado, se tem condição, se tem um conceito mínimo, considerando que nós não vamos rasgar a lei dos sinais, né? Que tem um conceito, que tem algum tipo de autonomia, senão também não adianta. Não adianta liberar, nós vamos ficar refém de quem é centro universitário ou universidade, e aí eu tenho que defender instituições de pequeno porte, que não têm autonomia, elas vão ser sufocadas. Agora, tem um outro elemento, considerando aquilo que o Jair defende, a minha instituição, a Horus, é uma instituição, foi muito bem comentado ontem pela professora Anne, né? Regional, né? Com sua característica, que respeita a identidade da região e tem todo um cuidado em relação a isso. A minha cidade tem 18 mil habitantes, assim como provavelmente umas 80% das cidades, dos municípios no país. Não são grandes cidades de mais de 20, 30 mil habitantes. Boa parte delas Vão acabar. não são de interesse, vão acabar, né? A Câmara já falou menos de 5 mil já... A Câmara já avisou que não vai rolar. Não, mas lá... Podia perder a piada, desculpa. Sim, mas lá na minha região, Santa Catarina tem, das 100 que foram listadas, umas 30 são lá da região oeste, Eu acho que de Joaçaba, de Curitibanos para o oeste. Pinhalzinho cresce, ela vai ganhar algumas, vai ganhar algumas. Da 116 eu fui para Iguaçu. A grande maioria são dessa região. As instituições consolidadoras, enfim, algumas já parametrizaram que não abrem polo em cidade menor de menos de 40 mil habitantes. Sim. Porque é inviável pelo volume de alunos. Tá, e quem vai atender? São as pequenas. Essa é a cidade que você quer. Essa é a cidade que eu quero. Com certeza. Né? Então eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco e dar atenção para isso também. Eu acho que, assim, de modo positivo, a esse cenário de instituições de boa qualidade, etc. e tal, um fator externo eu acho que vai impactar muito o mercado. Essa situação que envolveu essa divisão dentro do grupo, que recentemente dividiu as suas iniciativas educacionais, assustou um pouco o mercado. Falou, opa, se os grandes estão se tornando desinteressados nessa fatia do ensino superior, é porque a coisa não anda bem. Isso. Penso que isso, não sei, Vianney, vai criar um movimento aí um pouco... Um fato novo. Menos eufórico, digamos assim, para aqueles... Dois hoje quebraram, né? Segmentaram, né? Hoje, por exemplo, você sai para fazer uma avaliação, principalmente região norte, nordeste do país, você vê muito empresário criando faculdade. Grupo de advogados, grupo de pessoas da mão constitui uma faculdade. O cara vai lá e começa. Porque de fato criou-se uma efervescência no ensino superior, a expansão da EAD, crescendo o número, instituições abrindo capital, e agora eu acho que parece que isso está voltando a um patamar mais estável, assim, quem é de fato, quem corre na veia educação é quem vai se manter. Daqui uns 5, 10 anos, não sei se é um pensamento equivocado. Não, mas eu concordo contigo, eu acho que é isso. O professor Jair, me refiro a ele porque a gente está muito mais com ele do que com o professor aqui, mas eu acho que todo movimento de mercado tem um período de empolgação e logo um ajuste, né? Lá no interior fala que com o andar da carruagem as melancias se ajustam, né? E eu acho que esse momento eu acho que foi um pico, né? No CIAED semana passada, acho que foi o Livelato que falou do boom na implantação de polos e que metade deles não tem aluno. Isso. Está todo mundo olhando para isso.
Então eu acho que está começando esse ajuste. Uma vez eu ouvi de um colega, diretor de uma instituição do Rio Grande do Sul, ele disse assim, ó, Sérgio, deixa a coisa rolar, isso vai ter 1 ano, 2 anos de ajustes e depois quem está seguro do seu projeto pedagógico, do seu, enfim, daquilo que pretende desenvolver, vai se manter no mercado. Então segure as pontas até esse momento aí. Acho que um pouquinho, estou falando de gestão também, né? Acho que é por aí. Sobre instrumentos que você comentou, quem sabe, por que não deste grupo de algumas mentes brilhantes a mais, até mais do que nós, apesar de propor um instrumento que contemple mais indicadores. Okay? Não está escrito em lugar nenhum que nós não possamos propor alguma coisa, quem sabe, né? Não sei se com esse pessoal à frente dos órgãos reguladores aí, né? Enfim, eu sou um bom sonhador, né, professora? Vamos dar voz às mulheres agora. Bom, gente, eu quero aproveitar tudo que foi dito aqui e uma discussão de alto nível, né, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, mas eu também quero considerar a pergunta que está aí para essa mesa, né, sim. Né, como é que é a pergunta? O papel fiscalizador ou punidor? Fiscalizador, punidor, avaliador, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que, e aí me permita, eu vou usar um pouco aqui da história, eu acho que o nosso Estado ele ainda é controlador. Se a gente voltar aí no tempo e voltar lá nas reformas educacionais, eu acho que a gente tem que aproveitar e aprender com a história. A gente vai conseguir em algum lugar ali naquela linha do tempo se encontrar. Quando a gente fala em autorregulação, me remete aos 1930, reforma Rivadavia Correia, né, a desoficialização do ensino. E eu acho que é isso que a gente teme acontecer. E o final da história a gente já conhece. Na outra reforma já voltou àquilo que antes se propunha, que é o modelo de regulação. Eu estou falando sobre isso, eu estudei história, eu estudei um pouco dessa história. Tem um quadro no livro que eu deixei aí, infelizmente não vou poder ficar à tarde, mas... Ao final dessa mesa sorteamos já com o time aqui. Não é por isso não, mas é só porque eu gostaria de ficar e não vou poder... Fotografá-los para nós, professor. Pelo menos, posso logo deixar autografar. Lá tem um quadro que resume isso. E eu confesso que não é minha área, história, mas eu parei para estudar e isso contribuiu muito com alguns esclarecimentos que eu buscava. Eu ficava achando que esse modelo que a gente tinha, de onde veio isso, né? Como é que é esse lugar que nós chegamos, esse lugar que nós estamos hoje, de onde é que ele veio? E ele tem uma história, ele não caiu do céu, ontem eu ainda falava sobre isso. E aí a gente vai e volta, idas e vindas, e a gente chega a pontos que são comuns. Pontos que a história da educação superior nesse país, a história da educação nesse país já viveu. E aí a gente chega à seguinte conclusão. A gente avança pouco, porque a gente vai e volta. Não adianta querer atribuir funções ao Estado hoje, mudar o nome, que eu acho que no fundo o que a gente sofre no nosso dia a dia é com um Estado regulador, que atrapalha a vida de quem quer ou que se propõe a fazer algo inovador, um serviço de boa qualidade. Ele atrapalha a vida de quem quer fazer isso em vários momentos e não deixa o processo caminhar como a gente gostaria. Porque se a gente pegar lá a história passada, nem é tão passada assim, não é tão assim, porque ela é ali entre 125 anos de história, que a gente está falando mais ou menos, você vai ver que se você comparar aquele tempo com hoje, o que hoje a gente tem que tecnicamente não tínhamos naquela época? Mais tecnologia? Mais recursos para poder aplicar a educação? De repente por esse caminho. E aí a gente sente aquela aflição, que certamente na época não era sentida, que é a sensação de que a gente anda e anda devagar, e que muitas vezes a gente não sai do lugar. Então, nessa discussão que teve aqui hoje, como já falei, de alto nível, colocações postas com excelência, com propriedade, com muita vivência,
e aí eu acho que quem gosta de avaliação, né, se deleita com esse assunto e com esse debate, e a gente aprende muito com isso. Mais uma vez, eu chego a um ponto que a gente chegou ontem, que é a nossa responsabilidade. Propor, professor, nós temos que propor sempre. Eu entendo assim, vamos propor sim. Nós vimos ontem, né, somos muito diferentes. E isso é a nossa riqueza. Temos condição de, dentro dessa diversidade, inovar e propor. Propor mudanças que sejam factíveis, reais, sem desconsiderar o cenário, sem desconsiderar aspectos práticos e tentar avançar, porque senão a gente acaba desistindo. Porque é uma carga muito pesada em cima da gente. E como a gente não quer desistir, a gente tem que caminhar em função dos nossos ideais, das nossas propostas. E voltando à pergunta, com esse Estado regulador, gosto demais da ideia de acreditação. Gostaria muito que falássemos mais sobre isso, conversássemos mais sobre isso. Se não da acreditação, pelo menos de uma avaliação e de um monitoramento que fugisse ao controle e que nos permitisse maior liberdade. Pautada em resultado, como o professor colocou, eu tenho um curso com esse perfil que tem o melhor ENAD há uma década, por exemplo, ou dados desse tipo. Nós precisamos mais disso, de enaltecer mais os nossos resultados, que são obtidos muitas vezes por meio de recursos que esse modelo... Do instrumento também captura. Não captura, não tem espaço, não mede. E aí a gente mostra exatamente o contrário. Olha, fazendo assim dá certo. Fazendo assim eu tenho resultados que não são nem parecidos com o que o outro tem, que segue aquela cartilha, ou de um jeito ou de outro, sabe-se lá como. Então eu acho que é um momento, sim, de mudança de postura, de novos conceitos, mas também da gente mostrar, propor, mostrar resultados, saber que dá para fazer diferente, fazer de forma qualificada, fazer com que a gente contribua cada vez mais com a formação efetiva dessa sociedade. Nosso aluno precisa, ele precisa ter uma formação decente. Seja lá como for, usando que recurso for, de forma adequada, coerente, com consistência, né, de um debate pautado, bem estruturado, amparado, inclusive na nossa história regulatória. A gente tem muito o que conquistar. Vejo aí um belo caminho para a gente trilhar. Eu acho que temos aí um caminho longo, mas eu estou disposta. E eu sou bom de briga, e ele é mais ainda. Vocês desculpam eu ficar interferindo, né? Mas assim... Eu acho que esse momento é para debater. Mas você sabe uma coisa? Se a gente pegar a história da IAD, a gente vê, se você pega 96, depois que ela é regulamentada em 98 acho que é, depois 2005 e 2017, né? Eu acho que até 2005 nem se sabia direito o que ia fazer com a EAD, porque quando você pega o texto de 98, parecia que a tecnologia ia salvar o ensino superior e as coisas iam andar assim, ó, de uma maneira estranha, né? Em 2005 entenderam que não, chegou o referencial. Então, eu acho que pela história também, nem eles ainda... Agora, talvez, começaram a entender que a EAD tem que medir qualidade, tem que medir outras coisas, né? Que é o mesmo ensino, porque quando você pega o texto de 98, fica muito claro que não era o mesmo ensino, parecia que eles estavam falando para duas graduações diferentes, dois perfis de alunos diferentes. Tanto que hoje, em 2017, a gente mal fala de EAD. Agora todo mundo quer falar do híbrido, porque parece que sucatearam tanto essa palavra que a gente fica tentando dar outro significado para ela por conta da modalidade. Eu concordo. Continue. Eu tenho sentido isso nas minhas últimas leituras. Hoje pela manhã mesmo, eu estava lendo um texto, parece que estão evitando usar a educação à distância. É um professor agora virou híbrido. É híbrido, é educação mediada por tecnologia, já surgem outros híbrido era termos. semente de milho. Mas aí Alessandra, é mais grave. É mais grave. A gente, vamos falar de pauta, vamos falar de proposição. Já vai ser um ensino transgênico. Embora da vez. Mas se falar transgênico, o ministro não vai gostar. Mas olha só,
é mais grave. Se nós olharmos do ponto de vista legislação, com uma visão mais tradicionalista jurídica, de cultura jurídica, olha só, EAD é exceção de regra. Nós não temos uma segurança jurídica e uma qualificação da modalidade de educação à distância. Na LDB. É, porque lá ela é especial. Ela é assim, ó. Ela trata do ensino presencial, e aí no artigo 47, quando fala de frequência e prova, fala vírgula, exceto o programa de educação à distância. E depois o artigo 80, que é a âncora do decreto presidencial, diz o seguinte, que o poder público incentivará a educação à distância. Mas em nenhum momento, do ponto de vista de segurança jurídica, está qualificada a educação à distância. Alguns acham que essa minha fala ela é desnecessária, porque de repente eu vou atrasar, eu vou amarrar, mas olha só, nós estamos dizendo que o ensino superior brasileiro vai depender de um tipo de educação que tem especificidades, e eu particularmente diria que tem vantagens, mas tirando esse mérito, tirando esse juízo, que tem especificidades que não está qualificado. Tá? Juridicamente, eu não tenho base, eu não tenho segurança. Simples desdobramentos disso. É por esta falta de qualificação que eu tenho conselhos, que eu tenho o AB dizendo, não, EAD, pô, você pode incentivar EAD onde você quiser, menos no meu, porque o meu não pode. Essa segurança jurídica quebraria esse tipo de discussão. Ela mataria no ninho discussões do direito, da enfermagem, da físio. Porque assim, ó, o que é o ensino à distância? Acaba com a qualificação de modalidade de auto-autorizativo. Você pode qualificar por natureza da atividade, dizendo o seguinte: educação. Pronto. E aí você Bom projeto. E acabou. E aí você diz, atividades que não se tenha capacidade tecnológica para se desenvolver uma determinada competência profissional por mediação, não podem ser ministradas prescindindo da presencialidade. Vamos dar um exemplo simples, assim, como é que se usa bisturi? Ai, meu Deus, essa fala aí. Nossa. E aí a pessoa começa. Jesus amado. Entende? Que se bem resolvido na base jurídica do negócio, tratando de educação, acabando com esse apartheid, tá? Modalidalismo. Você resolve esse aspecto. Já usei ontem tá gravado. Não. Ele ainda te deu crédito, viu? Boa. Entende? Modalidalismo da educação. Essa pauta precisa ser colocada. E assim, não vem dizer que o Congresso sabe, que parlamentares não sabem dessa questão, porque essa fala já chegou lá para eles e não adianta, ninguém enfrenta. É que a educação à distância, ela começou com uma ideia de educação barata, que ia gerar muito lucro para as instituições, porque na época, né, 2005, então quando saiu o decreto, parece que vamos agora fazer né? E aí todo mundo entendeu, primeiro, que EAD não é barato para se fazer, né? E segundo, que se você não for em escala, ele não vai dar dinheiro menos ainda, né? Mas a gente carrega essa herança. Então, é esse que é o grande problema. Exatamente, professora. Aí a herança é o quê? O porquê que os conselhos vêm em cima? Porque quantas outras aí, os 5 cheques, né? Aí você fala, peraí, né? Então, agora eu acho que vai sobreviver, e talvez chegou o momento, justamente esse que você falou, vai sobreviver as instituições que nunca perderam o DNA de educação. Eu não vendo modalidade, eu vendo educação. Se ela é no presencial, na EAD, não importa. Eu vendo educação, e eu quero medir o resultado, eu quero que meu aluno tenha empregabilidade. Essas vão sobreviver. Mas aí a desregulação mal feita... abre porta para potencializa de novo isso. Esse é o ponto que a gente tem que... Então é aí que a gente acaba sendo muito regulador. Eu vou pedir licença aqui. Claro, professor. Comigo aqui, então eu vou ter que... Obrigado por ter vindo. Obrigado. Tem um dado interessante, olhando para essa fala do ensino médio, comecei a ler algumas coisas. No estado de São Paulo, 64% dos professores da rede pública vão se aposentar nos próximos 4 anos. Ou seja, são pessoas que já têm uma trajetória fantástica de sala de aula, que é um desafio grande você viver parte da sua vida, e está aqui o professor do conselho que pode me ajudar nesse sentido.
E são pessoas que já estão caminhando por uma situação, que já estão numa certa zona de conforto em relação a todo o DNA de educadores que tiveram no passado, que já estão... Então nós temos uma velocidade de um lado acontecendo por força de tudo isso que a gente falou, das instituições, das próprias tecnologias, mas por outro lado a gente ainda tem pessoas que predominam na educação básica, de base, que é quem vai preparar o nosso aluno, que estão um pouco atrás no sentido assim, da sua formação. Para que eles vão querer aprender mexendo num aplicativo que vai simular uma avaliação, etc. e tal? Uma que não é posto pelo poder público e outra porque eles já estão numa outra situação de vida, aí, caminhando para o fim nobre da sua nobre carreira e com muito louvor, por sinal. Então tem esse dado também que são fatores que acho que influenciam aí toda essa concepção da educação. Eu acho que um outro ponto que a gente há de considerar e vendo como tem espaço para a gente avançar, e um avanço aqui, outro ali, ele gera modificações significativas dentro do nosso contexto hoje, esse mesmo que o professor Jair colocou. Se a gente faz uma rápida análise em termos do que está posto hoje, do que está vigente hoje, quanta coisa já mudaria, né? Aquela questão mesmo dos 40% que não pode na área da saúde e nas engenharias já deixaria de existir, é um parágrafo a menos dentro da legislação, assim como outros tantos. Mas eu queria voltar um pouco nos sinais, para a gente poder falar um pouco sobre ele, entendendo que não foi plenamente implantado até então. Dentro do modelo, nós teríamos o quê? Um ponto central, que seria a avaliação, e dela, ou seja, dependendo dela ali, né, ela geraria, ela impacta os processos regulatórios e de supervisão, resumidamente. Vamos imaginar que é esse o modelo que nós temos. Processos de avaliação que dele decorre regulação e supervisão. Uma avaliação como ponto central. E eu estou falando isso só para chegar, professor, num ponto que o senhor já colocou aí, dos instrumentos. As nossas limitações metodológicas, inclusive, são muitas. Para poder fazer com que esse modelo aconteça e rode dentro do nosso cotidiano, evidenciando aquilo que precisa de fato evidenciar, a gente ainda esbarra a essa altura do campeonato em limitações metodológicas, em todos os sentidos. Principalmente no ponto central dessa conversa, de reformular esse modelo e esse papel desse Estado, que é a avaliação. Sim. A avaliação como ponto central que de fato deveria, né, gerar todos os desdobramentos a partir de então. E em nome de uma suposta qualidade a ser medida, que eu entendo que também não consegue medir, mais uma vez pelas limitações metodológicas, em nome de uma qualidade que diz que se mede, mas a gente não sabe até que ponto de fato se mede, porque temos muitas limitações, a gente paga um preço muito pautado em desconfiança. Eu acho que nós, iniciativa privada, apesar de sermos maioria, ainda sofremos com muita desconfiança. Pode até ser uma impressão, mas eu acho que desconfiam sempre do nosso trabalho. A gente está sempre tentando provar alguma coisa. É um preconceito grande. Observe quando faça um breve exercício. Vou escrever um ofício para qualquer lugar, para séries, manda um ofício para o INEP ou para quem quer que seja. Se você pegar, outro dia eu fiz um apanhado e uma leitura geral de uma série de ofícios que ao longo dos últimos anos eu mesma escrevi. Gente, é de praxe, eu não sei se isso acontece com vocês, a necessidade que temos de falar que a gente cumpre aquilo que se pede gente honesto. E que a gente é honesto. A gente está sempre falando isso, a gente começa com o ofício falando isso. Você tem toda a razão. A gente sempre abre o texto falando isso. Eu sou honesto, sou limpinho. Eu faço o que você pede, eu cumpro tudo direitinho, sempre preocupado em ofertar um serviço de qualidade. A gente está reafirmando e reafirmando isso em nossos textos. Nós sofremos preconceito, desconfiança e muito em função de um modelo que não está plenamente desenvolvido, os sinais não implantado de forma plena e um modelo de avaliação que tem terríveis limitações metodológicas. Deixa eu dar um spoiler aqui, uma notícia. Estão votando agora no CNE
a nova resolução das licenciaturas que derruba a resolução 2, que vence agora dia 17, para sair uma nova, acho que 2 anos de prazo de adequação para as instituições. Não disseram quanto, mas todos os conselheiros votaram favoráveis a essa situação, a derrubada da resolução 2, a revogação da resolução 2 e a 215. Mas então, revoga a 215 ou prorroga o prazo de adequação? Revoga a 215 e vão entrar com uma nova resolução, que é aquela que está tramitando nos bastidores aí, que tem um texto que foi publicado. Mas aprovam aquela lá. Estão aprovando uma segunda resolução. Não, ela não está pronta ainda. Eu acho que eles vão adequar ela pelos próximos... Vai adequar, não sei. Vai adequar e vai ter 2 anos. Oi? Então, mas vai ficar numa vacância de Vai ficar numa vacância. Não, vai valer a anterior a 2, né? E quem não mudou o PPC até então vai ter que se adequar ao novo. Ao novo, porque agora agora eles vão trabalhar de acordo com a BNCC por competências. O caso nosso, por exemplo, só para ilustrar, nós tínhamos, falando em termos de anos de oferta, nós tínhamos a licenciatura sendo ofertada em 3 anos, fizemos o projeto para atender a 2, como nos bastidores alguém disse para nós que votaria, deixamos em stand-by e apostamos que valeria o de 3 anos. E aí me parece que vai ser mantida a resolução anterior a 2, com mais 2 anos para se adequar a essa nova. São as nossas idas e vindas. Essa emenda vai ser complicada de lidar, né? Porque E aí a de 2002 é completamente diferente da de 2015. Nós já temos 4 anos de 2015. Todas as instituições que passaram por autorização neste período aqui foram obrigadas a atender a 2015. Então eu tenho um pedaço aqui do mercado que vai ter que retroagir 2002 para depois avançar para do BNCC. Não era mais fácil prorrogar o prazo, não? Até uma portaria definitiva? Aí não era mais fácil. Pode ser que seja isso também, pode ser que seja isso que eles vão fazer. Assim, não tem tô vendendo peixe, conhecendo os conselheiros, vamos brincar aqui, né? Eu falo para a pessoa assim, ó, dá notícia aqui que eu te boto no ao vivo aqui para a galera. Conhecendo os conselheiros, alguém vai levantar essa lebre. Porque é mais prático do ponto de vista regulamentar, assim, ó, é o seguinte... 2015 está valendo, mas quem já está em operação continua com mais prazo. Por quê? Porque aí o que eu faço? Eu autorizo com a de 2015 com 4 anos, vamos lá, qual que é o problema? Durar 3 ou 4 anos. No fundo, é o item relevantíssimo, não é? É isso. A duração do curso. A duração do curso. E a questão da quantidade de horas de estágio e o problema agora da extensão, porque a resolução da extensão que obriga a estar 10% de carga horária para a extensão, ela entra em conflito com no caso da licenciatura. Então veja, a questão é a duração. Se eu mantenho a 2015, mas só prorrogo o prazo de adequação para quem já está no jogo, quem entrou no jogo agora pode fazer o seguinte, aprova com 4, mostra que é possível, ou justifica pelo PPC que dá para fazer em 3, que dá. Certo? Então eu deixo a possibilidade para as instituições, porque retroagir para 2002 para quem entrou no jogo no meio do caminho é um perereco. Lembremos que este período aqui coincide com muito player novo no EAD. Esse cara entra na licenciatura, que é um produto de alto varejo no EAD prejudicado. Rapaz, que abacaxi. Esse é um abacaxi. Fala, Juliana. Porque além de tudo, como se não bastasse esse retrocesso, eu já não sei mais nem o nome disso. Mas mico. Não, se revogar 2015 inteiro é mico, não é retrocesso. Há 30 e poucos dias dela, 17 de dezembro, né? As 40 dias dela. Mico é isso aí, né, Juliana? O resto. A gente está falando de forma, no fundo, o que é isso? É formação de professor. Pra quê? É só isso. Pra quê? Enquanto a gente não aprender a formar professor, a gente vai ficar enxugando gelo. Mas fica com o Ministério do Ensino, tá tudo bem. Nós não somos educadores, nós somos ensinadores, você esqueceu? Ok, então. Acho que o debate aqui é relevante, não sei se a gente dá... Meio de meia já. Já meio de meia, né? Juliana, tem mais posturas? Fazer as considerações? Tuca. Vem. Só agradecer. Só agradecer. Então, eu vou fazer a seguinte sugestão. Vamos antecipar o nosso almoço, paramos agora 12:30,
fazemos, se vocês toparem, um almoço de 1 hora, eu antecipo a minha fala também da tarde com vocês, e aí o pessoal que precisa sair, fechar quarto e etc., a gente consegue facilitar para vocês. É de interesse do pessoal? Combina bem? Aprovado por unanimidade? São Paulo. São Paulo, trânsito, aeroporto, etc. Então, voltamos em 1 hora, tá certo? E aí a gente antecipa, e aí a minha última palestra da tarde também eu faço num prazo bom para a gente poder ter a discussão proveitosa e ao mesmo tempo atender confortavelmente vocês. Tá ok? Uma pausa, vamos dizer que é uma pausa rápida e daqui a pouco estamos de volta. Legal. Muito obrigado a todos aí. Voltamos Voltamos em seguida.